Vamos continuar aqui a leitura da Teofania. Os deuses se manifestam no que move intimamente o homem. A cena homérica de Aquiles e Atena permite reconhecer com nitidez incomum a natureza da influência divina. No entanto, a convicção de que não só todo saber e todo êxito procedem dos deuses, mas também são obra dos divinos os pensamentos e as decisões dos homens, encontra-se expressa em toda a obra de Homero e de seus sucessores de um modo que não deixa margem à dúvida. Logo, os deuses não se manifestam apenas nos fenômenos da natureza e nos acontecimentos fatais. Manifestam-se também no que move o homem interiormente, determinando sua atitude e suas ações. Os deuses, eles são responsáveis pelas ações exitosas, são responsáveis pelos acontecimentos naturais e eles também são responsáveis pelos próprios pensamentos e decisões dos homens. Quando Aquiles foi ultrajado por Agamenon e puxou, ele antes de puxar a espada, ele deliberou se deveria se conter a sua fúria, ou se deveria matar o Agamenon. Enquanto ele pensava isso, ele já começou a puxar a espada. Nesse exato instante, aparece Atena por trás dele e o puxa pelo cabelo. Ele olha para os olhos dela e devolve a espada. A gente pode atribuir a decisão dele por não matar o Agamenon a um livre-arbítrio, né? Mas é nesse exato momento em que dizemos que houve o livre-arbítrio, o arbítrio do Aquiles para não matar o Agamenon, é que o Deus agiu. E a ação dele não foi apenas de contê-lo fisicamente, foi de fazê-lo pensar que se ele não matasse o Agamenon, ele teria uma recompensa maior adiante. Então os deuses agem no exato momento em que nós consideramos que houve um livre-arbítrio, e eles determinam o agir e também os pensamentos dos homens, as decisões e os pensamentos dos homens. Em um mundo pleno do divino, o homem grego não olha para seu íntimo em busca da origem de seus impulsos e de suas responsabilidades. Volta os olhos para a amplitude do ser. E onde nós falamos de disposição interior, encontra as realidades vivas dos deuses. Os psicólogos, cujos conceitos estão totalmente enclausurados na estreiteza da existência humana, tiram daí a conclusão bizonha de que, naquela altura, o homem ainda não tinha descoberto a profundeza da sua vida espiritual interior. A verdade, porém, é que a experiência viva do objetivo, ou seja, dos deuses, portadores da totalidade do ser, o protegia contra a perigosa e infortunada autocontemplação
que em nossa época chegou a converter-se em ciência. Daí decorre a atitude espiritual não só de Homero, como de todos os espíritos elevados da Grécia. Ele fala da acusação que os psicólogos fazem aos gregos de que eles não tinham, eles careciam de uma compreensão de uma interioridade psicológica, mas o próprio Otto faz os gregos antigos responderem, dizendo que eles tinham uma percepção objetiva das coisas. As coisas para eles, até os pensamentos de um homem eram objetivos. Eram feitos pelos deuses. Então eles não subjetivavam a compreensão nem dos próprios pensamentos. Eles objetivavam. Eles pensavam, então, de uma forma completamente diferente da que nós pensamos. Então não dá para dizer que eles são carentes daquilo que nós temos, ou daquilo que nós julgamos ter. Eles viam o próprio pensamento como algo feito pelos deuses, assim como os acontecimentos, as decisões de um homem também objetivos, também feitos pelos deuses. Esse modo de perceber, ele diz respeito a uma percepção de que essas coisas eram vivazes, né? Eram a vida dos deuses agindo. A autocontemplação é vista como algo perigoso. Aquilo que nós consideramos que que os homens fazem, né? Neles, os espíritos elevados da Grécia, as potências da vida que nós conhecemos como estados de ânimo, inclinações, exaltações, são formas ontológicas da natureza divina que, como tais, não dizem respeito apenas ao homem, operam na Terra inteira e em todo o cosmo com seu ser infinito e eterno. Afrodite, o feitiço do amor. Eros, a energia amorosa, procriadora. Aidós, a delicadeza e o pudor. Eris, a discórdia e muitos outros. O que move o homem no seu íntimo é o ser tomado por divinas potências que, como tais, por toda a parte atuam. O mesmo Eros que arrebata os homens é uma das potências primordiais, uma das figuras primigênias do cosmo, segundo revelam o início da teogonia e inúmeros testemunhos. E cabe dizer o mesmo ou algo similar dos outros deuses. No início da teogonia, há o estabelecimento de que havia o caos, em seguida houve a terra, depois o Tártaro, depois o céu. Além do caos e da terra, também havia Eros. Vamos pegar então Eros, considerando Eros, terra, caos e céu.
deidades. As deidades fundamentais do cosmos do grego antigo. Eles são formas que o grego tinha de olhar para aquilo que atuava em tudo, inclusive nos homens, formas objetivas. Hoje o que nós vemos como amor, o amor que uma pessoa sente, consideramos até que esse amor surge da própria pessoa. O caos, também podemos considerar que o caos surge da própria pessoa, né? Ou de um grupo de pessoas. A Terra, o fundamento do ser, aquilo que dá a ontologia. Tudo que está sobre ela é. Mas para nós, o que é o real? O que é o ser? Minha própria subjetividade. O céu, a contemplação, o conhecimento. Isso então, aí mesmo que a gente acha que vem da gente. Olha a diferença então, como nós trazemos para o homem a concepções que os gregos tinham como sendo objetivos, como dizendo respeito a uma totalidade do ser. Também as atitudes e disposições morais são realidades, isto é, não são coisas do sentir e do querer subjetivos, e sim da compreensão objetiva e do saber objetivo. Homero não diz que uma pessoa pensa de maneira justa ou que assume uma atitude amável. Diz que ela conhece o justo, conhece o amável. Por isso a justiça, a honradez, a moral, etc., podem em qualquer momento mostrar-se envoltas no esplendor do ser divino. Por menos que o consinta nossa mentalidade, no fundo esta ideia tampouco nos é alheia. Também nós representamos a fé, o amor e a justiça como gênios celestiais. E com certeza não o fazemos apenas por apego a velhas tradições. Chama-se a isto, irrefletidamente, personificação, em vez de admitir que há muito mais em nossa experiência do que aquilo de que costumamos tomar nota. Nós chamamos de personificação a atribuição aos deuses de formas humanas, ou antropomorfização. Isso se diz isso porque se considera o homem como o parâmetro das coisas. Mas não é disso que se trata. As coisas são divinas, inclusive o homem. Se o homem vê os deuses como os homens, como eles mesmos, como ele mesmo, é porque os deuses vieram antes. É o homem que é como os deuses. São as coisas que o homem vive que são divinas. Não são as coisas divinas que são como os homens. Nós invertemos. Achamos tanto que a origem das nossas atitudes e pensamentos são nós mesmos, que dizemos, olha, nós vemos os deuses como nossa imagem e semelhança. Não, mas é o contrário. É o homem que é a imagem e semelhança dos deuses. Os homens que foram feitos pelos deuses, assim como tudo mais.
Então a religião do grego antigo está divinizando o homem, ao invés de antropomorfizando os deuses. Se as coisas, inclusive os pensamentos e sentimentos e decisões dos homens são objetivos, são acontecimentos que têm a ver com os deuses, então a gente não diz que um homem que age de forma justa é justo, que um homem que age de forma, um homem que diz algo sábio, que ele é sábio, o homem é sábio. Não. A ação é justa, o pensamento é sábio, ou as palavras são sábias, mas o homem não é justo nem sábio. A ideia é da objetividade, a ação que tem a qualidade, não o homem que tem a qualidade. E por que o homem faz uma ação que tem essa qualidade? Porque ele conhece aquela qualidade. O homem é corajoso, aliás, o homem tem uma ação corajosa, não é porque ele é corajoso, é porque ele conhece a coragem. Ele conhece a coragem. É nesse âmbito que ele age. É esse o âmbito que ele conhece, a coragem. Aquiles é irado. A ira não vem dele mesmo. Não dá para dizer que Aquiles é irado. Não se diz Aquiles irado. Se diz a ira de Aquiles. A ira que acontece com Aquiles. O tratamento é objetivo. A ira é aquilo que o Aquiles conhece. A ira é a qualidade da ação do Aquiles, porque é o que ele conhece. Aquiles tem conhecimento da ira, de viver tomado pela ira. Se eu penso assim, que o Aquiles age de forma irada, não porque ele seja irado, mas ele age de forma irada porque ele conhece a ira, eu estou dentro da ideia de que a ira de Aquiles é divina. Foi influída nele pelos deuses. No mundo piedoso da Grécia Antiga, porém, a vivência do essencial era ainda tão poderosa que o enganoso egocentrismo da mente humana ainda não podia exprimir-se. Então ele está traduzindo isso aqui tudo, essas ideias, como vivência do essencial. O essencial era a vivacidade divina em tudo que existia. E não esse tenebroso aprofundamento psicológico. A gente volta no próximo vídeo.